Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou Renô Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos falar sobre as reformas administrativas, do DASP até o PDRAE. Só que a gente não vai falar, não vamos nos limitar a falar somente dessas duas reformas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre reformas administrativas no Brasil, e no mundo também, como é que elas acontecem, por que, que o setor público precisa inovar, né, colocando como parâmetro o caso brasileiro. Então a gente vai utilizar o caso brasileiro como paradigma para que nós possamos falar das reformas administrativas. Basicamente, uma reforma administrativa ela ocorre quando surge uma crise, no caso do setor público. No caso do setor privado, existe uma inovação toda vez que eu tenho novos produtos, novos serviços, mudanças no contexto econômico, no comportamento do consumidor. Então, tudo isso no setor privado promove uma mudança nos padrões de fabricação, nos padrões de qualidade daquele produto, daquele serviço. Isso é uma consequência da concorrência, do mercado, da mudança de comportamento do consumidor e etc. No serviço público, geralmente as mudanças ocorrem por crises econômicas. Então nós podemos, e mudanças estruturais, mas no geral são crises econômicas que provocam essas reformas. Porque se não fosse isso, tudo ficaria do jeito que está, né? Porque o setor público não tem concorrência. Então veja que o DASP foi criado em 1938. Nós estávamos num período que era pós-crise de 2029, né, em que o governo foi obrigado a queimar milhares de sacas de café para reequilibrar o mercado. Houve uma retração dos mercados consumidores mundiais com relação aos produtos brasileiros, sobretudo o café, e isso causou um desequilíbrio na balança comercial, uma crise no país. Assim como o mundo estava vivendo uma crise, essa crise também se instalou no Brasil. Então, para fazer frente a esses novos desafios do setor público provocados por uma crise, nesse contexto, né, de crise de 29 e período entre guerras, buscou-se uma modernização da máquina pública, tendo em vista que não havia mais dinheiro disponível para bancar os desmandos, toda aquela questão de nomeação de cargos, desperdícios da máquina pública, que todos nós já sabemos no modelo, que é a característica do modelo patrimonialista, em que não há essa distinção entre o patrimônio do gestor e o patrimônio público. Há uma mistura, né? Uma mistura nessas duas coisas, né? Entre o patrimônio entre o gestor e o patrimônio público. O gestor pega o patrimônio público como se dele fosse. Então o DASP ele foi criado nesse contexto, no sentido de centralizar os serviços, de organizar a máquina, de estabelecer concursos públicos. Então o DASP ele centralizou a gestão do pessoal e introduziu o concurso público, né, em que nós vamos basear o ingresso e a permanência no serviço público com base na meritocracia e não mais em tese, né, em indicações políticas majoritariamente, buscando profissionalizar e meritocratizar o serviço público. Então ocorreu uma centralização da gestão e criando um sistema burocrático, né, mais estruturado, um sistema de normas e procedimentos para a administração pública, o concurso público e a modernização da administração com a introdução de uma gestão mais profissional, mais institucionalizada da administração pública. E aí nós temos, após o início do período militar, tivemos a reforma de 1967, inspirada
em modelos internacionais, dos quais eu posso citar que o Decreto-Lei 200, se eu não me engano, de 67, é um marco na história do controle interno. Ele estabeleceu as bases do que nós conhecemos hoje como as 3 linhas de defesa, institucionalizando o papel da auditoria interna já naquela época como terceira linha de defesa do Poder Executivo Federal, sendo a primeira linha o gestor, a segunda linha os órgãos especializados e a terceira linha, isso está lá descrito na norma, não nessas palavras, mas existe essa divisão em 3 linhas de defesa. Então eu considero que o Decreto-Lei 200 ele é a base do sistema de controle interno no Poder Executivo Federal. Ele é uma norma muito importante, muito moderna, que surgiu nessa época, e ele antecipa todas as mudanças pelas quais a auditoria interna da CGU e dos demais órgãos do Poder Executivo Federal passaram a partir de 2016, que foi o ano a partir do qual essas instituições elas passaram a se basear em normas internacionais e basear os seus modelos de trabalho com base nas normas do IIA, nas normas do COSO e em outras normas, em outros parâmetros internacionais. Então a reforma administrativa ela centralizou o poder nas mãos do executivo, que foi o contrário da Constituição, que descentralizou, né, que buscou uma descentralização, e o próprio PDRAI, que também descentralizou mais ainda a execução dos programas das políticas públicas. Então, naquela época, houve uma centralização do poder, fortalecendo o papel do presidente da República num contexto de regime militar. Segundo, racionalização administrativa. A reforma buscava racionalizar a administração pública, eliminando cargos e funções redundantes e criando novas estruturas para otimizar a gestão. Inclusive, no próprio Decreto-Lei 200, ela fala dessa questão dos riscos, né? Ela introduz também os riscos, em que se eu tiver controles desnecessários, controles redundantes, controles que sejam superiores ao custo daquilo que eu estou controlando, aquilo ali deve ser eliminado, deve ser gerenciado. E a eficiência e redução de custos. A reforma enfatizava a eficiência e a redução de custos, buscando otimizar o uso dos recursos públicos, lembrando que o sistema burocrático ele busca a eficiência no uso da máquina, no uso dos recursos públicos. A Constituição de 88 e a descentralização, né, sendo que a nossa Constituição cidadã trouxe mudanças significativas para a administração pública, com ênfase na descentralização, na participação de outros entes na gestão dos recursos públicos, na questão da eficiência, da eficácia, da adoção de indicadores, né, do controle dos gastos públicos, não apenas levado a cabo por um sistema burocrático, mas sim por um sistema em que se adotam ferramentas comumente utilizadas no setor privado. A descentralização, né, em que a Constituição fortaleceu, transferindo responsabilidades para estados e municípios, naquelas atribuições que são comuns. A participação popular, né, ampliando os mecanismos de participação, criação, institucionalização de conselhos, audiências públicas e outras formas. E os direitos sociais, né, em que a Constituição estabeleceu, né, direitos sociais estabeleceu e consolidou direitos sociais como a saúde, educação, previdência, ampliando o papel do Estado na promoção da justiça social. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né, o PDRAI, ele surge num outro contexto de crise também do setor público, em que eu tenho a questão de uma dívida impagável, da herança de endividamento deixada pelos governos militares, da falta de perspectivas, né, a famosa década perdida, a década de 80, que foi muito rica na cultura, nas artes, mas foi para nós, né, para nós brasileiros,
e para a América Latina como um todo foi muito dura essa realidade nessa década. Então, essa mudança, essa adoção do modelo gerencial, em que você passa a controlar, né, os resultados da política e não apenas o orçamento que é gasto. Nós temos que ir atrás dos resultados, de quão efetivo essa política pública está sendo, é que surge o PDRAE, né, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. E essa mudança vem no mesmo sentido que o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher fizeram em seus respectivos países, Estados Unidos, Inglaterra e demais países do norte global, vamos considerar assim, né, os países desenvolvidos, né, buscando mecanismos adotados no setor privado para colocar no setor público e controlar, né, custos, gastos, tudo isso porque o Estado, o welfare state, o Estado de bem-estar social, ele torna-se insustentável. E aí nós temos toda uma mudança jogando a administração pública para algo que seja inspirado no setor privado. Então, buscando-se a eficiência, a qualidade dos serviços, a eliminação do excesso de burocracia, sendo que isso também foi buscado, de certa forma, na época militar, né, no regime militar, a qualidade do serviço público e a redução do Estado, a redução do tamanho do Estado, das estruturas, transferindo parte da execução para outros entes, estados, municípios e entidades do setor privado também, públicas e também do setor privado. Então, o PDRAE visa, né, no que se refere à eficiência, visa aumentar a eficiência da administração pública, otimizando o uso de recursos e a qualidade dos serviços. Desburocratização. O PDRAE buscava desburocratizar a administração pública, simplificando processos e reduzindo a papelada. No caso da qualidade do setor público, o PDRAE ele destacava, né, enfatizava a importância da qualidade dos serviços públicos, buscando atender às necessidades da sociedade de forma eficiente e eficaz, e a redução do Estado, como já abordamos, ele propunha a redução do tamanho do Estado por meio da privatização também, ela foi, né, amplamente adotada no governo Fernando Henrique Cardoso, e a privatização de empresas, né, e a reestruturação de órgãos. Tudo isso para diminuir o peso, né, o tamanho do Estado num contexto de crise, de superendividamento, de inflação galopante, de falta de recursos públicos para custear as atividades governamentais, e o Estado tem que se reinventar por conta de uma crise, né, ocorrida nas décadas de 80 e início da década de 90, em que você tinha um cenário de hiperinflação, endividamento, o Estado gastava mais do que arrecadava, então toda essa crise ela provocou essa mudança de ênfase, né, do setor público, do modelo burocrático para o modelo gerencial. As principais mudanças propostas pelo PDRAE, em que você tem a criação de agências executivas, a descentralização de atividades, muitas vezes por meio de convênios, de repasses fundo a fundo, para entidades não governamentais, né, executarem certas ações de interesse público, a gestão por resultados no setor público e outras providências, né, a criação de agências executivas com maior autonomia para gerir os recursos e os serviços públicos. Tudo isso ligado a uma prestação de contas mais gerencial, mais voltada para os resultados alcançados. A gestão por resultados, né, o PDRAE ele incentivou a adoção da gestão por resultados, com foco na mensuração do desempenho, a instituição de indicadores para mensurar a eficácia, a efetividade, a eficiência do cumprimento do atingimento dos objetivos das políticas públicas e na busca de resultados concretos.
a descentralização das atividades, em que essas parte das atividades que são comuns, como educação, saúde, esses recursos são descentralizados para estados e municípios e entidades sem fins lucrativos, muitas vezes, Santa Casa de Misericórdia, e, né, como exemplo de entidades sem fins lucrativos que recebem recursos do governo federal, por exemplo, para cuidar da saúde, creches, etc. E então isso foi proporcionado por esse modelo. Né? Não que não houvesse transferências, mas isso foi plenamente incentivado a partir do PDRAE, a partir da década de 90. Então, essa descentralização de atividades para estados, municípios, Distrito Federal e entidades sem fins lucrativos, ela tem como finalidade aproximar a execução dos serviços da população local. Aí a privatização, que propôs, né, e executou diversas privatizações de empresas públicas, sociedades de economia mista, buscando reduzir justamente o papel do Estado na economia. Desafios e críticas às reformas administrativas. Eu acho que a primeira crítica é em relação ao contexto em que essas reformas se realizam. Muitas vezes o Estado não tem a capacidade de olhar para frente, ele só faz alguma coisa quando ele se vê com a corda no pescoço. Isso pode provocar efeitos bem nefastos para a população, para os servidores públicos, que se veem obrigados de uma hora para outra a se adequar, né, a uma série de restrições orçamentárias, corte de salários. Muitas vezes as reformas administrativas, não no Brasil, mas em outros países, como por exemplo em Portugal, são acompanhadas de cortes de salários, de demissões em massa, de cortes na jornada, da precarização do trabalho dos funcionários públicos. Então isso é uma crítica particularmente direcionada aos estados que não têm a capacidade, né, por toda uma questão eleitoreira e eleitoral, de se manter no poder, de eleger um sucessor, de tomar as providências antes que os resultados nefastos aconteçam. Então essa seria uma crítica, né? E estaria mais ou menos aí na resistência à mudança, né? E também a falta de recursos ela vai ocorrer na hora mais inconveniente, né? Muitas vezes também devido à complexidade do sistema burocrático, que é engessado, que é complicado de se manobrar. Então também temos outros aspectos, né, a considerar, como a centralização do poder, a falta de participação popular e os impactos sociais dessas mudanças na população. A falta de recursos ela pode se refletir em corte de investimentos em áreas sociais, como já falamos, né? Eu posso ter cortes na saúde, né? Não falamos disso, né? Mas aí eu falo agora, como na saúde, na educação, na assistência social, deixando populações cada vez mais vulnerabilizadas por falta do apoio, do serviço do Estado. Populações que têm pouca renda, poucos recursos, elas se veem de uma hora para outra, né, jogadas à própria sorte. E tudo isso é sentido durante uma crise econômica que provoca uma reforma administrativa, a precarização do serviço público, como nós já falamos, e a desigualdade social, que elas são amplificadas justamente nessas épocas, né, épocas de crise, em que nós temos muitas vezes os prejuízos socializados e os lucros privatizados. Né? A complexidade do sistema burocrático se traduz muitas vezes em falta de transparência, corrupção e ineficiência na prestação dos serviços. E que, às vezes, uma reforma administrativa ela promove a corrupção, ela promove a falta de transparência. Por isso que isso tem que ser visto com muito cuidado, porque uma reforma administrativa pode surtir um efeito contrário. Ao invés de você ter uma maior transparência, maior eficiência, isso pode provocar a formação,
a criação de feudos, de setores, empresas ou pessoas privilegiadas que não vão gerir aqueles recursos públicos da forma mais adequada possível. Conclusão e perspectivas futuras. As reformas administrativas no Brasil tiveram impactos importantes, mas ainda há muito a ser feito para aprimorar a gestão pública e garantir um Estado eficiente e eficaz. Aí nós temos, né, um dos desafios, a modernização da gestão. O Estado precisa continuar investindo na modernização da gestão pública e não ser uma coisa que é descontínua, acontece uma hora e depois congela, e isso tem que ocorrer continuamente, utilizando tecnologias e práticas inovadoras. A transparência e controle social é sempre um desafio no setor público. Em algumas áreas você tem governos bem fechados, né? Às vezes você tem a transparência, mas não tem o controle social, e às vezes não tem nenhuma das duas coisas. Então, a transparência e o controle da população, do público-alvo, são essenciais para garantir a accountability e a qualidade dos serviços públicos, num regime democrático. E a inclusão social, né, as políticas públicas devem ser direcionadas para os pobres e não para os ricos, na sua maioria, na medida em que os pobres necessitarem dessas políticas públicas, e reduzindo a desigualdade, de modo a reduzir a desigualdade, garantindo o acesso aos serviços essenciais para todos. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Ficamos por aqui e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.